Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês alguns capítulos desta obra que estou lendo. Capítulo 15. Uma onda tumultuada de emoções invadiu o coração de Klein ao ouvir as palavras de Dan. Instintivamente, ele perguntou: por quê? A ideia de que os Beyonders carregavam perigos ocultos o suficiente para afetar até mesmo o judiciário interno da igreja e os agentes que lidavam com fenômenos bizarros parecia quase surreal. Mas não havia dúvida de que a advertência de Dan carregava um peso sombrio e incontestável. Dan entrou na carruagem e voltou ao seu assento com a serenidade habitual. Sua expressão permanecia inalterada, e o tom de sua voz era firme, mas sem pressa. Isso não é algo que você precisa entender. Nem algo que você possa entender, a menos que se torne um de nós. Por um momento, Klein ficou mudo. Depois, sentou-se, tentando encontrar um equilíbrio entre ceticismo e curiosidade. Meio desconfiado, meio brincalhão, ele questionou: se eu não entender, como posso decidir me juntar a vocês? Dan tirou o cachimbo do bolso, aproximou-o do nariz e inalou seu aroma antes de responder: talvez você tenha entendido errado. Um membro da equipe administrativa também é um de nós. Klein reorganizou suas ideias, reformulando as palavras de Dan. Então, se eu me tornar um funcionário civil, poderei entender os segredos relevantes, compreender os perigos ocultos dos Beyonders e decidir, mais tarde, se quero me tornar um? Dan assentiu com um leve sorriso. Sim, é isso, exceto por um detalhe. Não se pode simplesmente decidir se tornar um Beyonder. Cada igreja é rigorosa quanto a isso. Klein reagiu internamente com uma nota sarcástica: seria estranho se não fossem rigorosas. Ele franziu a testa ligeiramente, enfatizando com mais energia. E quanto aos funcionários civis? Isso também não deve ser fácil, certo? Dan, com os olhos semiabertos e uma expressão quase relaxada, disse calmamente: não haverá problemas, no seu caso. Klein arqueou as sobrancelhas, intrigado. Por quê? Internamente, uma voz irônica ecoou: será que meu brilho de transmigrador é tão óbvio assim? Dan abriu os olhos completamente, os tons prateados refletindo uma tranquilidade quase hipnótica. Primeiro, você sobreviveu sem nossa ajuda em uma situação como aquela. Certas qualidades excepcionais, como a sorte, são raras. Pessoas sortudas são sempre bem-vindas. O comentário deixou Klein confuso, mas Dan sorriu levemente e continuou: tudo bem, encare isso como uma piada. O segundo motivo é que você se formou no Departamento de História da Universidade de Koi. Isso é algo de que precisamos urgentemente. Dan explicou casualmente. Nós frequentemente encontramos documentos e objetos do quarto época ou anteriores. Muitos cultos tentam obter poder através dessas coisas, que às vezes trazem consequências terríveis. A maioria de nós não tem formação acadêmica. E, mesmo aqueles que tiveram, já passaram da idade de estudar com seriedade. Com um toque de autoironia, apontou para a própria cabeça. Esses conhecimentos secos e enfadonhos costumam nos colocar para dormir. Até mesmo os sonâmbulos não conseguem evitar. Dan concluiu com um leve sorriso. Por isso, adicionar um profissional à nossa equipe é uma ideia irresistível. Klein assentiu, ponderando por um momento. E por que vocês não treinam diretamente alguém? Dan respirou fundo antes de continuar. Isso nos leva ao terceiro e mais importante ponto. Você já passou por uma experiência semelhante. Convidá-lo não viola as cláusulas de confidencialidade. Houve um momento de silêncio antes de Klein perguntar: por que tanta rigidez sobre confidencialidade? Não seria melhor espalhar o conhecimento para prevenir erros futuros? Dan balançou a cabeça, seu tom refletindo um misto de experiência e ceticismo. A estupidez humana é inimaginável. Divulgar esses segredos criaria caos e tragédias maiores. Klein refletiu em voz alta. A única lição que a humanidade aprende da história é que ela não aprende nada e sempre repete as mesmas tragédias. Dan assentiu, concordando. Essa frase do imperador Roselle é profunda. A resposta deixou Klein pensativo, admirado pela sagacidade do transmigrador que veio antes dele. Dan desviou o olhar para fora da janela.
A luz amarelada dos postes iluminava a noite em um padrão melancólico, enquanto ele continuava. Existe um conceito semelhante no judiciário das grandes igrejas. Fé e medo trazem problemas. Mais fé e mais medo trazem mais problemas, até que tudo seja destruído. Klein murmurou para si mesmo. Fé e medo. A carruagem seguiu em silêncio por algum tempo, com o som das rodas sobre o pavimento preenchendo o vazio. Quando a Rua da Cruz de Ferro apareceu à vista, Dan quebrou o silêncio com uma pergunta direta. Você gostaria de se juntar a nós como funcionário civil? Klein sentiu uma mistura de hesitação e responsabilidade. Posso pensar um pouco? Dan assentiu, compreensivo. Claro. Apenas me dê uma resposta antes de domingo. Mas lembre-se, isso deve permanecer em segredo. Klein concordou, sério, enquanto a carruagem se aproximava de seu destino. Antes de sair, ele perguntou. Qual é o salário de um funcionário civil? Dan sorriu com surpresa. 3 libras por semana, incluindo benefícios. Após 5 anos, você pode deixar o cargo, mas será obrigado a assinar um contrato vitalício de confidencialidade. Quando a carruagem parou, Klein desceu e se despediu com um gesto formal. Observou o veículo se afastar, enquanto a tranquilidade da madrugada o envolvia. Ao abrir seu relógio de bolso, viu que era um pouco mais de 4 da manhã. Respirando fundo, ele se perdeu na quietude da noite, refletindo sobre a série de eventos que o levaram até ali. Capítulo 16. Klein soltou um suspiro carregado. Seus ombros relaxaram, e ele se permitiu um momento para absorver a serenidade da noite. O ar fresco da madrugada acariciava seu rosto enquanto ele caminhava vagarosamente em direção à porta do prédio de apartamentos. Cada passo parecia trazer consigo um peso invisível, dissipado na leveza da brisa noturna. Ele retirou o molho de chaves do bolso, escolhendo a correta com destreza. Ao inseri-la na fechadura, girou-a com cuidado, e o som agudo e arrastado da porta se abrindo ressoou, ampliando o tom avermelhado e profundo da escuridão que o aguardava no interior. O prédio estava deserto, nenhuma alma ocupava os corredores. Subindo as escadas, Klein sentia o frio penetrante das paredes ao seu redor. A sensação era quase reconfortante, um lembrete de que aquele momento era só dele. Em sua mente, havia algo peculiarmente agradável em caminhar sozinho pela quietude do prédio. Ele não sabia explicar, mas parecia que, de alguma forma, havia conquistado algumas horas extras na noite, como se o tempo lhe pertencesse. Isso fez apressar os passos. Quando chegou à porta de seu apartamento, girou a chave com a mesma delicadeza, abrindo a porta com um leve render. Contudo, antes de cruzar o limiar, ele congelou. Uma figura estava sentada diante de sua mesa, imóvel e silenciosa. Os cabelos, de um vermelho escuro com nuances negras, emolduravam um rosto delicado, enquanto os olhos castanhos brilhavam sob a luz tênue do ambiente. Não havia dúvida, era Melissa Moretti, sua irmã. Klein, onde você estava? A voz dela cortou o silêncio, carregando um tom de curiosidade e preocupação. Suas sobrancelhas se relaxaram levemente enquanto aguardava uma resposta. Antes que ele pudesse articular qualquer coisa, Melissa continuou, como se quisesse desvendar cada detalhe da situação. Eu me levantei para ir ao banheiro e percebi que você não estava em casa. Seu tom, lógico e inquisitivo, deixava claro que ela buscava uma explicação completa, desde as causas até as consequências do ocorrido. Klein, habituado a criar mentiras rápidas para seus pais, formulou rapidamente uma resposta. Com um sorriso amargo e uma calma ensaiada, ele explicou. Eu não consegui voltar a dormir depois de acordar. Em vez de desperdiçar tempo, achei melhor sair para treinar. Fui correr algumas voltas. Olha o suor! Enquanto falava, tirou o casaco e virou-se parcialmente, apontando para as costas. Melissa se levantou, observando-o de forma desconfiada, mas não insistiu. Após alguns instantes de hesitação, disse, sinceramente, Klein, você não precisa se esforçar tanto. Tenho certeza de que você vai passar na entrevista para a Universidade de Tingen. E, se não passar, se não passar, há outras opções boas para você.
Klein assentiu com um gesto simples, sem mencionar a oferta que havia recebido. Ele ainda não tinha decidido se aceitaria ou não. Melissa o encarou por mais alguns segundos antes de se virar e sair correndo em direção ao interior do apartamento. Quando retornou, trazia nas mãos um objeto peculiar, que colocará sobre a mesa. Era algo que lembrava uma tartaruga, feito de engrenagens, ferro enferrujado, molas torcidas e pedaços aleatórios de metal. Com movimentos rápidos, Melissa girou a mola principal do artefato, e o objeto começou a se mexer. Cá. 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 Dum. 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 O som das engrenagens e os pequenos pulos do tartaruga criavam um ritmo hipnotizante. Quando me sinto irritada, isso me ajuda a relaxar. Venho fazendo isso com frequência ultimamente. Funciona muito bem. Experimente, Klein, disse Melissa, seus olhos brilhando com entusiasmo. Klein, para não rejeitar a gentileza da irmã, aproximou-se e observou o movimento até que a tartaruga parasse. Ele riu levemente e comentou: a simplicidade e a regularidade realmente ajudam a aliviar a tensão. Aproveitando o momento, Klein apontou para o objeto e perguntou de maneira casual: você mesma fez isso? Quando? Por que eu não sabia disso? Melissa respondeu, com um tom neutro de sempre, mas com um leve sorriso nos lábios. Fiz com materiais descartados da escola e algumas peças que encontrei na rua. Terminei há 2 dias. Isso é incrível, Klein elogiou com sinceridade. Melissa ergueu levemente o queixo, os olhos semicerrados em uma expressão de falsa modéstia. Foi algo simples. Ser excessivamente humilde é um defeito, brincou Klein. Isso é uma tartaruga, certo? Um silêncio súbito pairou na sala, e Melissa respondeu, com um tom quase enigmático. É um boneco. O sorriso de Klein tornou-se um pouco forçado enquanto ele tentava suavizar o momento. O problema está nos materiais. São muito rudimentares. Tentando mudar de assunto, perguntou, por que você foi ao banheiro no meio da noite? Não há um lavabo aqui? E você não costuma dormir até o amanhecer? Melissa pareceu surpresa com a pergunta e hesitou antes de abrir a boca para responder. Mas, antes que pudesse dizer algo, o som alto e constrangedor de seu estômago ecoou pelo ambiente. Eu vou voltar a dormir, ela exclamou, apressadamente pegando seu boneco e desaparecendo para dentro de seu quarto, batendo a porta. Klein não conseguiu conter o riso enquanto balançava a cabeça. Sentando-se à sua mesa, voltou sua atenção para o convite de Dan Smith. Os pensamentos rodavam em sua mente como uma tempestade. Ser um membro civil dos Nigaus tinha vantagens óbvias, mas os riscos e restrições também eram consideráveis. Ele ponderava os prós e contras, traçando paralelos com suas experiências e os perigos do mundo misterioso que agora fazia parte de sua vida. A luz do amanhecer finalmente despontou no horizonte, e Klein, com a mente decidida, murmurou para si mesmo, hoje, vou procurar Dan Smith. Melissa, ao sair de seu quarto, encontrou-o esticando-se preguiçosamente. Você não dormiu? Estava pensando em algumas coisas e ele respondeu, sorrindo. Pouco depois do café da manhã, Klein partiu para Besic Street.